Olá pessoal, eu sou Flaudísio Andrade. Olá pessoal, sou Felipe Santos. E nós estamos aqui para apresentar mais um episódio do DDI Podcast. Se inscreva no nosso canal, compartilhe e comente DDI Podcast em todas as plataformas digitais. Acompanhe agora os nossos patrocinadores. Queremos apresentar para vocês New One Marketing. New One Marketing é uma empresa especializada em marketing digital, logomarcas e artes rápidas para redes sociais. Se você tiver interesse, entre em contato e terá uma assessoria disponível para lhe atender. New One Marketing em todas as plataformas digitais. Queremos apresentar também Inove Motopeças, do meu amigo e parceiro Iago, na rua Expedicionários Brasileiro. Tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Inove Motopeças e Serviços é uma nova modalidade, é um novo empreendimento e uma nova visão no ramo de peças de motos na cidade de Arapiraca. Queremos apresentar também Grupo Andrade, onde a organização é dos Irmãos Andrade, lá em Major Isidoro, Alagoas. Você que quer conhecer os produtos, os serviços e as empresas que fazem parte deste grupo, procura aí nas redes sociais. Grupo Andrade, organização Irmãos Andrade. E queremos apresentar também WGP Bank, é um banco digital, uma nova modalidade. Se você tem interesse em cartões de crédito, se você tem interesse em financiamentos, se você tem interesse na modernidade, tudo na palma da sua mão, procura aí WGP Bank. Terá uma assessoria totalmente disponível para melhor lhe atender e facilitar a sua vida financeira. Queremos apresentar também, pessoal, Fatah Rações e Variedades. Tudo que você precisa encontrar numa casa de ração para o seu pet. Brinquedos, petiscos, acessórios, entre outros. Fatah Rações e Variedades. Também queremos apresentar a Fé Contábil, toda a contabilidade e assessoria para a sua empresa. No grupo também encontram-se Fé Sistemas, tudo em automação comercial, gestão de empresas, gestão de contas a pagar, de contas a receber, cadastro de clientes, emissões de notas fiscais. E também no mesmo grupo, Fé Certificadora, ao qual emitimos a sua assinatura digital. Também apresentando Santos Doces e Salgado. Você que vai fazer seu evento, sua festa, seu casamento, entre em contato. Santos Doces e Salgados, o melhor em conceito de doces e salgados. Apresentamos a nossa indústria, vinagre de álcool, de vinhos. Essa é da terra e tudo em qualidade, em vinagres, temperos e condimentos. Queremos agora agradecer aos nossos patrocinadores. E para você que quer se tornar nosso patrocinador, fala conosco, curte, compartilha, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Acompanhe agora o nosso episódio. Olá pessoal, eu sou Flaudísio Andrade e nós estamos aqui mais uma vez para apresentar mais um episódio do DDI Podcast. Tenho certeza que esse episódio de hoje vai impactar a sua vida. Um podcast diferente, divertido e inteligente. Fala, Felipe. Olá pessoal, sou Felipe Santos. Estamos mais uma vez lançando o nosso episódio do nosso DDI Podcast. E hoje o nosso entrevistado é o Dr. André Chalub, essa pessoa fenomenal, espetacular da nossa cidade. Estará hoje conosco. Fique ligado, acompanhe. Deixa o nosso amigo Flaudísio, já foi aluno dele, apresentar o nosso doutor. Doutor André, nós estamos aqui e queremos ouvir do senhor quem é o doutor André Chalub. Obrigado pelo convite, Flaudísio, Felipe. A primeira coisa é que vocês vão deixar esse doutor de lado, né? Não há necessidade dessa formalidade. Os títulos não necessariamente definem as pessoas, então a primeira coisa que eu te peço é que deixe o doutor de lado. André, me diz uma coisa, como é estar à frente da defensoria, como é ser professor do curso de Direito, como é ser advogado, como é atuar nessa área, como é lidar com pessoas, como foi a vida, a infância, como é a história do doutor André Chalub. Fala pra doutor gente. De novo, você viu, Felipe? Não adiantou pedir, você viu? É o costume, a formalidade ela não tem como sair da gente. Bem, Flaudísio, eu tenho que fazer uma
uma enxurrada de perguntas, né? Vamos por partes. Eu estou na Defensoria tem 20 anos. 20 anos e alguns meses. Foi a atuação na Defensoria que me trouxe para Alagoas. Eu sou mineiro de nascimento, estudei em Minas Gerais, me formei em Belo Horizonte e tive a satisfação de poder passar no concurso público, o primeiro concurso da Defensoria do Estado de Alagoas, concurso realizado em 2003. E no final de julho de 2003 eu então tomei posse. E foi esse concurso que me trouxe para cá. Eu então descobri uma nova área dentro do direito. Até então as minhas experiências de estágio, de formação não envolviam a Defensoria Pública, mas vindo para cá eu me apaixonei pela carreira, pelo Estado de Alagoas, pelas pessoas que aqui também me acolheram. E aqui estou já há quase 21 anos. Antes de ser defensor, antes de 2003, como é que vivia o André Chalub? Estudando. Eu tive a felicidade de poder me dedicar aos estudos. Meus pais me proporcionaram isso. Eu sou filho de uma cidade do interior chamada Teófilo Otoni, capital mundial das pedras preciosas. Arapiraca tem a sua fama com o nosso ouro verde, que é o fumo. Sim. Lá em Teófilo Otoni são as pedras preciosas. E lá morei até os 16 anos. E numa brincadeira, uma pergunta que até hoje eu não sei explicar, eu questionei minha mãe se eu iria morar em Belo Horizonte. Ela então me respondeu de uma forma muito leve. Enfim, aos 16 anos eu fui morar em Belo Horizonte com um primo, com um tio, para poder estudar no que se imaginava ser uma escola de melhor qualidade, já pensando em vestibular. Vestibular naquela época, né, eu tenho um pouquinho mais de 40, era um gargalo mais difícil do que é hoje. Enfim, fui para Belo Horizonte, consegui a aprovação no vestibular da Universidade Federal, e aí fui para a faculdade. Tive a possibilidade de não necessitar trabalhar enquanto estudava. Meus pais tiveram a oportunidade de me proporcionar isso, então meu trabalho era fazer estágio, né? Quando podia aqui ou ali, a gente inventava uma forma de ganhar algum dinheiro também, mas não por necessidade, mas acho que por dedicação, né? Comecei a trabalhar muito cedo. Com 11 anos eu estava trabalhando na mercearia da minha avó, mas isso aí é uma outra história. Enfim, fui para Belo Horizonte, me formei e logo em seguida passei no concurso e vim para Alagoas. Hoje eu sou alagoano. O desejo de entrar pelo direito foi inspirado em alguém da família, os seus pais? Como é que surgiu esse interesse? Não sei te falar. Na verdade, não sei. Não tenho ninguém na família na área jurídica. E durante os estudos para o vestibular, eu tinha uma listinha, veja só, Felipe, com 13 ou 14 cursos que eu poderia cursar. De medicina a educação física, passando por direito, por economia, por administração, eu não sabia o que eu ia fazer. E aí fui pedindo sabedoria a Deus, minha mãe me orientando. Ela havia se formado em direito, mas nunca exerceu. Ela é bancária por profissão. Não é direito. Fez direito. Só ela fez, mas nunca exerceu. E aí eu sei que na véspera do prazo final de inscrição para o vestibular da UFMG, eu já ia, a cada dia eu ia conseguindo cortar algum curso. Na véspera eu tinha lá Direito e Medicina. Direito talvez por influência da minha mãe, que tivesse feito, mas como eu disse, nunca exerceu. E Medicina porque esse tio com quem eu morava era médico. Eu me lembro que eu fui dormir pedindo a Deus que me desse sabedoria. No outro dia eu amanheci com a informação, a ideia de que eu ia fazer direito. E fui fazer, né? Mas sempre com uma colocação em mente. Minha mãe me dizia, meu pai dizia, tente, se não for isso, você recomeça. Né? Acho que essa tranquilidade que eles me deram me permitiu chegar aqui. O senhor... o senhor também não. O senhor também não vale, não. André, quando você veio a Alagoas por concurso público, já lotou em Arapiraca ou escolheu outra cidade? Eu morei em Penedo. Penedo. Tive a felicidade de morar em Penedo. Me apaixonei por Penedo, trabalhava também em Piaçabuçu, aquela bela praia do Peba, com aquele
aquela faixa de areia gigante. Não existe aquilo nas praias que eu frequentava até então, sul da Bahia, norte do Espírito Santo. Minas Gerais nem tem. Minas não tem. Tem muito bar, mas não tem mar. Enfim, me apaixonei por Penedo, morei lá, e aí por uma circunstância da Defensoria Pública, que foi perdendo espaço e em determinado momento não tinha mais um local condigno para podermos trabalhar, eu pedi transferência para Arapiraca. Mas continuei morando em Penedo, até que em determinado momento cansei da estrada, comecei a ter raízes aqui, criar minhas relações sociais, e aí vim para Arapiraca em julho de 2005. Chegando em Arapiraca, o senhor fez a sua transferência. Como foi virar a chave para o comentarista? Ou o senhor já era comentarista? Não, de forma alguma. Essa aventura na comunicação, né, eu atuo na Rádio Líder FM, numa equipe de esportes chamada Equipe de Peso, uma equipe montada pelo Josenildo Souza, que teve aqui. Sim, né? Abraço, Josenildo Souza. Ele o comentarista de peso. Ele montou essa equipe, que tem grandes nomes como Nelson Filho, Nazário Silva, Aldo César, Nazário Júnior, José Rocha, enfim. Isso é uma experiência recente. Estou nos microfones da Rádio Líder, antes Pajuçara, há 4 anos. Né? Isso a partir de uma ideia maluca do Nazário Silva, que me convidou. Eu tive a oportunidade de, ao fazer o curso de rádio, conhecer o Nazário Júnior, que é um profissional maravilhoso, e ocasionalmente eu e um outro amigo, esse infelizmente já falecido, o subtenente Gilberto Alexandre, nós íamos para o programa aos sábados, bater papo sobre futebol, como convidados. Até que num determinado momento surgiu a necessidade de fazer da emissora contratar um novo comentarista. O Nazário teve essa ideia, agradeço pela loucura que ele praticou, pela confiança que depositou. Enfim, isso tem 4 anos, tem se transformado numa atividade do dia a dia, já se transformou, e agora tem que enfrentar um microfone todo dia. De quem foi a ideia do título O Comentarista que Dispensa Comentários? O comentarista que dispensa comentários, né? Pois é, foi a dona Deia. E eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Gilmar. Ele é fanático pelo Asa. E ele diz, rapaz, você vai entrevistar o doutor André, o comentarista que dispensa comentários. Já perdeu o título de defensor público. À época, na Rádio Pajuçara, tinha a Rádio Pajuçara Maceió e Arapiraca. O comentarista, vamos chamar de titular da emissora em Maceió, era o Marlon Araújo, hoje diretor de futebol do CSA. E o Marlon tinha o título de o comentarista que o povo comenta. Né? E aí a dona Deia, a esposa do Nazário Silva, foi quem criou e me perguntou se eu gostei. Sim, gostei. E desde então foi uma criação dela, com o aval do Nazário. Não faço nada na emissora de rádio, nada nessa carreira de radialista sem o aval dele, ou do próprio Josenildo, ou agora do Nelson Filho. Enfim, mas foi ela, a dona Deia, quem criou esse slogan. Bacana. O senhor falou logo no início sobre, e relatou aqui, mencionou Deus. Sempre na fala do senhor, o senhor mencionava Deus. Como é a relação do professor André Chalub com Deus? Ficou melhor o professor agora, né? Agora não tem como dizer não, né? Tá difícil ser. Senhor, doutor, professor não tem como agora. Flávio, eu também vou dispensar esse título. Inclusive porque não estou mais na docência. O jogador pendura a chuteira, né? Eu pendurei o pincel. Pincel e o apagador. Já me desliguei da faculdade de Sesmac do Agreste. Enfim, foram 19 anos e meio lecionando, mas nesse momento não mais. Enfim, quem sabe no futuro eu volte. A base religiosa veio da minha mãe, né? É a partir dos ensinamentos dela que veio esse respeito a Deus, a fé. Não sou um frequentador assíduo de nenhuma igreja. Frequento com meus filhos
a Igreja Católica hoje. Já frequentei Igreja Evangélica. Eu não sei nem se eu posso dizer que fui membro, né? Mas estive muito ligado ao movimento evangélico lá em Penedo, numa igreja chamada Igreja do Nazareno, com o pastor Josemar Ediel. Mas, enfim, acho que a gente deve buscar uma explicação para o que existe no mundo como um todo, né? Nem tudo é matéria, né? Viemos de algum lugar e acreditar em Deus, saber agradecer por tudo que recebemos, pelos tropeços, pelas possibilidades de levantar, pelas conquistas, pelas derrotas. Acho que isso faz parte da essência do ser humano, né? É preciso acreditar em algo, né? E acreditar em Deus é uma base para qualquer um. Bacana. O senhor, além de comentarista, o senhor atua como defensor público do estado de Alagoas. Como é a vida de um defensor público? Como é atuar e atender tantas pessoas? Porque, para quem não sabe, para quem não tem conhecimento, pelo menos em alguma das vezes que eu estive lá na defensoria, o senhor não limita o atendimento ao público. E o pessoal, quando vai lá, vai para conversar com o doutor André Chalupa. Como é essa vida? Na verdade, hoje somos 11 defensores em Arapiraca, né? Então, não são todos que vão lá procurar o André. Felizmente, porque eu não daria conta de atender toda a demanda. Tenho colegas maravilhosos, muito competentes, dedicados. Roberto Alain, Marcos Freire, Ana Fernanda, agora o Diego, a Bruna Rafaela, a Lívia Azevedo. Tenho que lembrar o nome de todos. Começou até Paula o Canal, Brígida, a Roana Couto, Fabiana Kelly, enfim. Eu devo ter esquecido alguém. Enfim, vão me cobrar. Vão me cobrar. Mas, enfim, a Defensoria é um órgão do sistema de justiça, mantido pelo poder público, mas diferente do que se pode pensar, ela não é um órgão aberto a toda a coletividade. Ela tem um público específico para o qual ela atua. A Defensoria atua como o porta-voz, como um canal para a defesa dos direitos de pessoas que, deixa eu ser bem pouco técnico, mas muito esclarecedor, pessoas carentes, no sentido de que são pessoas que não podem pagar pelo acesso à justiça. Um processo tem custo, tem custas judiciais para serem pagas e tem o trabalho de um profissional, de um advogado, né, que deve ser bem remunerado pelo seu trabalho. Mas, infelizmente, parte da população, a maior parte dela, não consegue pagar por isso, né? E aí a Defensoria, que é essencial para o funcionamento do Estado, é, então, esse braço do Estado destinado a atender esse cidadão para que ele possa ter orientação jurídica de forma gratuita e plena, para que ele possa, a partir dessa orientação jurídica, se for o caso, buscar a defesa dos seus interesses, dos seus direitos perante o Poder Judiciário. Então, hoje nós temos, de fato, uma demanda muito grande. Nos dias em que temos uma demanda menor, 110, 120 pessoas acessam o nosso prédio, que em Arapiraca fica ali na Rua Samaritana, no bairro Santa Edviges. E eu me orgulho muito de dizer que hoje nós temos a possibilidade, nós somos, se tiver outro, por favor me corrija, mas nós somos o único órgão público em Arapiraca que atende de manhã e à tarde sem intervalo para almoço, né? E com um detalhe, nós não limitamos na Defensoria Pública em Arapiraca o número de fichas. É claro, nós temos uma limitação de tempo, tem o horário de expediente até às 17 horas, mas se precisar pode se passar. Nós temos uma limitação de espaço, nós temos uma limitação da capacidade de cada um mesmo com o volume de trabalho, mas se o cidadão compareceu e ele estiver disposto a esperar, né, a gente atende. Não tem aquela história de dizer, acabou ficha, volte amanhã. Então, isso é uma forma de atuar que eu acho que valoriza o que precisa ser valorizado, que é o cidadão. Ninguém procura um advogado, ou no nosso caso a Defensoria Pública, se não tiver com um problema. Então, muitas vezes a pessoa já procura fragilizada. Se ela tiver que dar mais de uma volta, né, mais de uma viagem, isso só dificulta. E aí nós, ao invés de abrirmos a porta para ela acessar os seus direitos, nós estaríamos colocando empecilhos. E a gente tenta tirar todos esses empecilhos da frente. Acho que, de certa maneira, nós temos conseguido,
tanto que os trabalhos da Defensoria se expandiram demais, a população passou a acreditar na seriedade desse trabalho, e prova disso é o elevado número de pessoas que nos procuram. Bacana. A gente tem acompanhado o excelente trabalho que bem o senhor ressaltou, não só André Chalub, mas como sua equipe tem desempenhado em prol da população. Isso é muito bom e válido. E além de comentarista... Faltou um, viu? Faltou um. Lembrei. O quê? Lembrar do 11º, Não é equipe corpo. Um abraço para a Dauni e para todo o corpo. Nós temos um corpo de estagiários e de servidores maravilhoso, né, que completa esse time de defensores públicos. É de fato uma equipe maravilhosa. Bacana. Além de comentarista, defensor, qual é a relação de André Chalub com o Asa de Arapiraca? Abraço para o meu amigo Júnior Viçosa, que é jogador, atleta do Asa, compartilhou meu vídeo essa semana, sempre tem dialogado comigo. Queremos você aqui, viu, Júnior? Tamo junto. O Asa Gigante, inclusive, jogou ontem, né? Jogou ontem e decepcionou, né? Sim. Decepcionou. Um empate que não estava nos planos, mas... Enfim. Flaudísio, o Asa é um dos símbolos mais vivos da cultura de Arapiraca, da história de Arapiraca. Eu ouvi esse final de semana que ouvi do Dr. Nivaldo Barbosa, ex-presidente da OAB, ouvi na sexta-feira isso, de que Arapiraca tem perdido alguns dos seus símbolos, né, parte das instituições que ajudaram a construir a cidade. Ele fez referência ao Colégio Bom Conselho, que é o que parece agora está voltando a funcionar com outra roupagem, fez referência ao Colégio São Francisco, fez algumas outras referências, o próprio Clube dos Sumicultores, que agora está sendo remodelado em um outro local. Ele falava sobre a necessidade de manutenção dessa raiz, né, dos símbolos que foram base da sociedade de Arapiraca. E o Asa é um desses símbolos. Talvez o mais apaixonante de todos eles. Mesmo quem não gosta muito de futebol, mas tem um familiar, ou até mais de um, que já frequenta ou frequentou o estádio municipal, enfim. E eu sempre gostei muito de futebol, né? Ganhei meu primeiro rádio de pilha com 9 para 10 anos, desde lá então venho acompanhando futebol e chegando aqui eu precisava escolher um time. E aí escolher torcer para o Asa é fácil, né? É gigante, é o melhor time da cidade, vinha naquele momento que eu cheguei aqui com uma série de títulos conquistados, aí surgiu uma relação de amor mesmo pelo Asa. Isso é muito importante, porque sempre tem um torcedor do Asa. E sempre que eu posso, eu estou lá, acompanhando o Asa. Sim, sim. Como o doutor seu André falou, ele... E seu André ficou pior. Seu André, o negócio tá ficando pior aqui, rapaz. Agora essa foi... Seu André Chalub falou que o Asa decepcionou ontem. Não era esperado um jogo daquele. Mas eu queria, além... O jogo que o jogador se machucou, o André estava comentando... Estava em Palmeiras dos Índios. Como foi aquela relação? Teve punições? Porque conforme leis, eles estão abrangindo situações que não podem ser feitas naqueles momentos. Né? Felipe, eu estava na transmissão do jogo, foi na última quinta-feira, CSE e Asa, o jogo foi em Palmeiras dos Índios. É um jogo que mexe com a rivalidade, uma rivalidade que não é nova, uma rivalidade entre cidades, né? Com algumas brincadeiras jocosas, mas sempre uma relação histórica muito grande. E o fato de serem as duas maiores cidades do interior do estado aumenta essa rivalidade. Acontece que essa rivalidade, em alguns momentos, ultrapassa a noção de civilidade e chega às raias da violência. Foi o que aconteceu. E diferente do que normalmente se prevê, na violência envolvendo torcedores, em brigas entre eles, a violência ali atingiu a um profissional. Era um cidadão que estava trabalhando, né, que sequer podia se defender na forma como foi agredido, com um instrumento, era uma lata, que foi jogada diretamente sobre o seu rosto, atingiu a sua testa. Enfim, houve erros por parte do esquema de segurança e aí o Clube de Palmeiras dos Índios, o CSE, fatalmente há de ser punido por aquilo. Até por uma questão de didática, né, para deixar a noção de que o campo de futebol não é um espaço em que caiba tudo, né?
Não cabe tudo. Você pode ali extravasar, acho que há um limite até para xingamentos, que são, vamos colocar, socialmente toleráveis, né? Mas esse limite também está mudando. Os cânticos homofóbicos, por exemplo, passaram a ser objeto de punição para os clubes, mas, de fato, o futebol, por mais que tenha uma tolerância maior com determinadas condutas, essa tolerância não pode chegar nunca a aceitar a violência, e da forma como o atleta do Asa foi agredido, né? Foi de fato agredido, aquilo é impensável. E aquilo tomou uma repercussão muito além do futebol alagoano. Aquilo tomou uma repercussão que mancha, de certa maneira, o estado de Alagoas, mancha a cidade de Palmeira dos Índios. Claro que não é aquela a realidade dos moradores de Palmeira dos Índios, mas aquilo, de fato, mancha. Tanto que no dia seguinte, minha mãe, ao ligar para mim, falou assim: mas que ato de selvageria foi aquele? Né? É uma palavra que define bem o que aconteceu na última quinta-feira. O jogador segue bem? Segue bem, já atuou ontem, levou 4 pontos na região da testa, no outro dia já fez o corpo de delito, cabe agora à Justiça Comum tomar as medidas contra o agressor e a Justiça Desportiva agir contra o clube. Mas o atleta está bem, já está no pleno exercício da sua função. Infelizmente, o Asa não ganhou ontem, mas esse atleta que é o Aleph, jogou bem. André, a gente sabe que diante de múltiplas atividades a qual você desenvolve, querendo ou não, existem pessoas que se alegram com as nossas vitórias e pessoas que não se alegram. E como é que você lida com as críticas? Bem, tem crítica que é construtiva, essa a gente tem que ouvir, refletir sobre elas, colher o que é útil, né? Não necessariamente colher tudo varia muito do ponto de vista. E eu te explico isso já. E tem outras críticas que não acrescentam nada. Hoje, num mundo em que todo mundo se sente no direito de julgar tudo e todos, né? É muito bom a possibilidade que a internet deu de todos se manifestarem. Mas tem muita gente se manifestando sobre o que não entende, né? Todo mundo agora quer falar sobre tudo, quer ter opinião sobre tudo. E muitas vezes não tem o conteúdo para isso. E aí nós estamos vivendo uma era, Claudísio, que é o tribunal do Facebook, o tribunal do Instagram, o tribunal da rede social. Todo mundo se acha no direito de julgar. Então, nem todas as críticas acho que têm que ser levadas em conta. Mas aquelas sérias a gente precisa parar, analisar, refletir sobre elas, tentar entender o momento, né? Algumas são procedentes, outras não, né? Mas ninguém é dono da verdade. Acho que a crítica tem que ser feita. Agora, varia muito e depende muito de qual é a origem dessa crítica. Se quem está fazendo, de fato, quer ajudar, se quem está fazendo, de fato, tem algum conteúdo, se aquilo ali merece uma reflexão, cabe refletir. Não sou avesso a críticas, não. Fique à vontade. O senhor falou que passou 19 anos lecionando no SESMAC, do Agreste, Faculdade SESMAC do Agreste. Abraço para toda a equipe, para todos os profissionais, onde eu também me formei em Direito no SESMAC do Agreste. E qual o conselho que o senhor daria para os alunos, em especial formandos em Direito? Vamos estudar. Vamos estudar, né? Tem que estudar, tem que ler, tem que se dedicar. Não tem... E aí eu ouvi essa frase lá em Teófilo Otoni, há muito tempo atrás, que o único lugar que sucesso vem antes de trabalho é no dicionário. Então, quem quer seguir pela carreira jurídica tem que estudar. Primeiro que é uma carreira que exige leitura, que exige aprimoramento de vocabulário, que exige um conhecimento técnico, e isso vai vir a partir do estudo. E um outro detalhe, hoje o mercado de trabalho para quem se forma em Direito, né? Vamos lembrar, formar-se em Direito não garante profissão a ninguém. Sim. Né? Então, forma-se como bacharel em Direito. E o cidadão vai precisar enveredar para a área da advocacia ou para alguma área de concurso público, enfim. É uma área hoje muito disputada, inclusive pelo número de profissionais o número de bacharéis que são lançados no mercado a cada ano. Então, é preciso, de fato, estudo para, em meio a tantos profissionais, ter-se uma área de atuação específica e, a partir dali, ter destaque, poder
desenvolver a carreira. Mas se for para definir em uma palavra, estudar. André, me diga uma coisa. Querendo ou não, nesse decorrer da sua experiência, existem muitas experiências que o senhor vivenciou e compartilhou ao longo de suas carreiras. Existe alguma experiência que o senhor possa e queira compartilhar na área do direito ou na vida da defensoria? Tem várias. Tem várias situações. Algumas engraçadas, outras trágicas, né? Mas eu vivenciei uma situação em que eu, no antigo presídio de Arapiraca, atendia um cidadão preso por latrocínio. Ele foi acusado de ter praticado o latrocínio, teria tirado a vida de um idoso para roubar a bicicleta. E esse rapaz afirmava que não era ele, mas havia inclusive uma confissão na época. Ele afirmava que não era ele. A defesa foi sendo elaborada até que num belo dia me chamaram no presídio, disseram que ele queria falar comigo e ele disse assim, olha, não fui eu. Eu tinha dito para todos que não tinha sido eu. E quem fez está preso aqui agora e está na minha cela. Uma conversa ali entre os presos, naquela de um contar a vida para o outro. Ele teve a felicidade ou a infelicidade de quem realmente tinha cometido o crime e parar na mesma cela que ele e, na conversa entre os detentos, confessar. E aí começou aquela pressão dentro da cadeia. O que fazer? Né? O cidadão disse, na justiça eu não confesso. E eu fui chamado, conversei com o rapaz, ele disse, doutor, contei lá dentro, aqui eu não conto não. Bem, pelo dever de sigilo, eu não tinha como obrigá-lo a falar a verdade. Então, mas de toda forma, o acusado estava sendo acusado injustamente por este crime. Até que o juiz, então, determinou uma acareação e no meio da acareação, depois de muito negar que tivesse sido ele, o cidadão que estava sendo acusado injustamente colocou um dedo em riste para o companheiro de cadeia e disse assim, seja uma vez na vida, fala a verdade, porque eu não posso pagar pelo que você fez. O juiz já tinha insistido, o promotor tinha insistido, eu tinha feito o meu papel, mas foi essa frase que fez com que o verdadeiro culpado admitisse toda a conduta e, veja, num ato absolutamente inesperado, houve a admissão com todos os detalhes, conseguiu então demonstrar que ele realmente tinha praticado, bateu ali uma sensação de arrependimento, e aí chegou-se à autoria. E o cidadão que havia sido preso com uma confissão forçada, né? Ele havia sido obrigado a confessar os seus direitos ao silêncio, a não apanhar, havia sido, a ter sua integridade física preservada, havia sido violado na delegacia, enfim, foi possível salvar aquele cidadão que teria uma pena de no mínimo 20 anos para cumprir, né? Veja, foi destino, foi um ato divino de colocar aquelas duas pessoas na mesma cela? Eu não sei te dizer, né? Mas foi uma das histórias que marcou. E eu tenho uma outra, esta até mesmo difícil de acreditar, em que um cidadão me procurou dizendo que queria ir ao presídio porque ele precisava falar com o rapaz que havia matado o pai dele. Ele queria dar um abraço no assassino do pai dele e dizer pro acusado do homicídio do pai dele de que a família perdoava que ele acertasse as contas com a justiça, mas que pela família o coração estava tranquilo. É preciso ter muito sangue frio, ter muita fé em Deus para poder fazer isso. E ele disse o seguinte, eu só fiz isso porque quando meu pai sai de casa no horário do almoço para ir no mercadinho, ele sai para comprar alguma coisa e diz assim, acho que hoje eu não volto, Deus está me chamando. Então, esse filho que pediu para ir ao presídio, conversar com o cidadão que assassinou o pai dele, entendeu, na fé dele ali, que aquele cidadão tinha sido objeto de uma escolha divina, de um destino, não sei como é que ele definia aquilo, e que por isso ele precisava dar um abraço
porque o pai dele teria pressentido que iria morrer e saiu de casa com tranquilidade mesmo assim. Não tem como uma história dessa não marcar, e é até difícil explicar, né? Fica no campo do imprevisível, do que o ser humano é capaz. Depois de muito diálogo com a direção do presídio, esse encontro foi realizado, né? O cidadão que estava preso aceitou a visita, né? Foram tomadas as medidas de segurança, eles dialogaram e aquele encontro terminou com um abraço. Se eu conto isso sem ter testemunhas, na época o diretor do presídio da Agreste, o Oliveira, foi testemunha de tudo isso, ninguém acreditaria. Mas foi mais um fato que marcou nesses 20 anos de defensoria. Interessante. Doutor André, me diga uma Falei coisa. demais, né? Não, hoje tá muito massa. Me diga uma coisa. Agora, o doutor André, na defesa do cliente, daquela pessoa que de fato está carente, está necessitada pela sua liberdade, qual o sentimento quando há absolvição e quando não há? Rodízio, eu tento não me envolver emocionalmente com os processos, né? É até uma forma de preservar a minha saúde mental e a minha capacidade de poder continuar trabalhando. Então, eu digo para as pessoas, eu dou a elas a melhor defesa possível, mas eu não sou o julgador do caso delas. E aí uma frase que para alguns cria alguma aversão. O que aquele cidadão, aí vamos falar sobre a matéria criminal, o que aquele cidadão fez, se é que fez, né, porque ele ainda vai ser julgado, aquilo não é problema do advogado, aquilo não é problema do defensor público. O meu problema, o meu compromisso é dar a ele, dentro das regras do jogo, uma defesa digna, né? E esse papel eu tento desempenhar. Então, se você me perguntar se já houve situações em que alguém que de fato poderia ter praticado o crime, mas saiu absolvido, se eu consigo ter tranquilidade quanto a isso, saio. Porque eu fiz um juramento. Eu fiz um juramento lá em 2002, quando me formei, de acreditar no direito como melhor forma de convivência humana, né? E essas são as regras que estão postas aí. Então, eu não posso confundir a justiça dos homens com a justiça divina, né? Perante a justiça dos homens, o meu compromisso enquanto defensor público é dar àquele cidadão a melhor defesa possível. Para isso, eu não preciso mandá-lo mentir, eu não preciso orientá-lo sobre o que ele vai dizer. A escolha sobre o que ele vai contar é dele. A minha função é esclarecer para ele quais as consequências de cada atitude no processo. Eu sou um orientador. Em cima daquilo, ele é quem escolhe o caminho dele. Se ele entende por confessar, para pegar uma redução de pena, ele está ciente daquilo. Se ele entende por negar e assumir o risco de ter provas contra ele, ele está ciente daquilo. Então, eu não me permito me envolver emocionalmente com os processos. Senão, não teria divã e psicólogo que desse jeito em tantas histórias. E quais as estratégias para não se envolver tanto? Porque, de certa forma, quando alguém nos procura, e Felipe sabe bem disso, o senhor bem melhor, quando alguém nos procura, de certa forma a gente passa a sentir a dor daquela outra pessoa. É normal a empatia. Mas no lado profissional, há essa necessidade de saber dividir. Como dividir? Olha, entender a dor da pessoa é uma coisa, mas eu não me permito sentir a dor dela. Até porque eu não tenho essa capacidade de medir o tamanho dessa dor, né? Então, eu tento levar o trabalho dentro de uma noção técnica, seguindo as regras do jogo. Há alguns casos que nos tocam um pouco mais, outros um pouco menos, mas eu não entendo que eu deva, ou que qualquer profissional do direito deva tomar para si aquelas dores, né? Eu digo o seguinte, toda vez que vou atender um cidadão, por exemplo, que está preso, eu digo a ele que primeiro eu não atendo ninguém com algemas, né? Tem que tirar a algema. Na sala sou eu e ele acho que é um primeiro ato de conquista da confiança mútua, né? Num mundo em que tudo é tão capitalista, chega alguém pago pelo poder público, e aí as pessoas já acham assim, pô, será que realmente vai se esforçar, né?
Então, eu preciso conquistar a confiança daquela pessoa para que ela, confiando em mim, me permita fazer o melhor trabalho possível. E eu digo a elas, eu não marco a data de você ser solto, porque não sou eu que solto. A liberdade vai vir a partir da decisão do juiz. Eu não minto para você, e é exatamente por isso que eu não vou marcar essa data. Eu te conto todas as consequências do seu processo, e o que você fez, ou se não fez, não é problema meu. Como não é problema da polícia. O problema da polícia, pensando na polícia judiciária, é investigar. Não é problema do promotor. O problema dele é denunciar. Não é problema do juiz. O problema dele é julgar. Então, se esses atores entenderem de cada um fazer a sua função sem esse contágio de emoções, acho que a gente tem um processo que caminha dentro do que é a limitação humana para a ideia do que é justo perante a lei, pensando em lei aí como um ato humano. Né? É muito difícil essa história, Flaudísio e Felipe, de tomar a dor do outro. Veja, eu digo para os alunos quando trabalham no cursinho preparatório para concurso da Polícia Militar ou da Polícia Civil, você não é um justiceiro. Né? Ao ser aprovado no concurso, você não vai ser um justiceiro. O seu trabalho é aquele. Mas se você toma as dores da vítima, você está ali a 1 centímetro de talvez agredir o cidadão que foi preso. Né? E aí você sai do lado da legalidade e eu agredi, passou a praticar o ato que você abomina, que é um ato ilegal. Né? Então, acho que a gente tem sempre que possível, se manter afastado da dor do outro. Entendê-la, mas atrair para si, acho que não. O André Chalub, ele é pai, ele é filho. Tenho uma mãe maravilhosa. Ele tem uma trajetória. Ah, Queria que o senhor falasse aqui para os nossos telespectadores como é a vida. O que é a vida para o André Chalub? servir, né? Tem que servir ao próximo. Servir ao próximo. Se todo mundo servisse ao próximo um pouquinho, o mundo era bem melhor. Né? Foi assim que eu falava da minha mãe, foi assim que ela ensinou. Então, acho que a vida é um ato de servir. Claro que dentro das possibilidades de cada um, mas todo mundo tem algo a dar. Né? De um sorriso a um abraço, até um ato de generosidade material, enfim. Todo mundo tem algo a oferecer. Se cada um oferecesse um pouquinho, o mundo era melhor. E a Bíblia relata sobre isso. Ela fala que Deus vai nos abençoar para que a gente possa ser abundante na vida dos demais. O problema é que, no final do tempo, o amor está esfriando e as pessoas estão ficando cada vez mais maldosas com o próximo. Felipe, eu digo que a gente está vivendo a sociedade do descartável. Tudo é descartável. O celular é descartável. As pessoas querem trocar de celular hoje a cada 6 meses. Sociedade líquida. Um sinal disso é de que algumas profissões são profissões de reparo, como sapateiro, costureira, alfaiates, claro, esses também têm a fabricação dos produtos. Mas profissões dessa natureza não se tem mais porque ninguém conserta nada. Tudo são novas aquisições. E da mesma forma que não se conserta nada em relação às questões materiais, né? A única profissão de reparo hoje que sobrevive ainda é muito técnico em celular. Né? E mesmo assim as pessoas vivem trocando de celular dia a dia. Ainda bem que existe essa profissão. Né? Eu tenho um cunhado, o Arlen, um abraço, né? Deve assistir em algum momento, que é um excelente técnico de celulares lá em Teófilo Otoni. Mas isso também foi levado para a vida pessoal. Então, ninguém conserta relacionamentos. As pessoas vão abandonando os relacionamentos. Às vezes familiares, às vezes amorosos. É por isso que hoje tem tanta família em que o pai não cuida do filho, que já está separado da mãe, ou os netos sendo criados pelos avós. Acho que é muito dessa sociedade do que nós vamos descartando. E uma das razões de descartar é que ninguém tem paciência. Não se tem paciência para ouvir, todo mundo só quer falar e emitir opinião. Né? E aí, na medida em que não se ouve, não se entende o próximo, não se tem como servi-lo, porque eu não consegui entender o momento que o outro está passando. O senhor falou sobre conserto, sobre chances, sobre, de certa forma, um novo olhar social. Como é que o senhor lida com a ingratidão?
Porque, de certa forma, isso é muito penoso. Você ajudar e lá na frente, a mesma pessoa que você ajudou, ela ter uma atitude de ingratidão. Como é que o senhor lida com isso? Olha, tem horas que dá raiva, né? Vou dizer que não? Né? Posso chegar aqui e não, deixa pra lá, tudo bem, a gente entende, a vida vai ensiná-lo. Tem horas que dá raiva. Né? Agora, não sei se vale a pena alimentar. Depende muito do ato e do momento que a pessoa está vivendo. Acho que não dá muito para servir esperando retorno. Né? Serve-se porque se está disposto àquilo, e se o outro não estava pronto para agradecer, para retribuir, né? Para fazer por outro depois, essa conta não sou eu que vou cobrar, não. Em algum momento, a vida vai cobrar dele. E aí tem uma frase que o Nelson Filho fala muito lá na Rádio Líder, que é: não trate mal alguém quando você estiver subindo, porque você pode encontrá-lo quando estiver descendo. É algo parecido com o adágio popular de que dor de dente não dá uma vez só. Verdade. Tem horas que a gente apanha de alguém que foi ingrato ou que não reconheceu, mas... Paciência, tocar a vida, né? O senhor fala muito e fala muito bem de sua mãe. Como é o nome dela? Sônia Maria. Beijo, mãe. O nome do pai do senhor? Meu pai é Braulio. Infelizmente não está mais com a gente. De certa forma, a vida, ela nos ensina muito, né? E eu quero externar aqui, diante das câmeras, a gratidão de ter o senhor como amigo. Gratidão de ter o senhor como amigo. O professor André Chalub, em alguns momentos, teve presente na minha vida. E eu falo isso muito emocionado. Existem pessoas, como ele bem ressaltou, lá num caso inusitado de alguém que foi para uma cela de um outro alguém para solucionar uma determinada situação, existem pessoas que entram na nossa vida e são pessoas que marcam, né? Uhum. E eu sou grato a Deus pela vida do senhor, com toda a formalidade, mas eu não tenho como perder essa formalidade. Sou grato. Nos conhecemos quando eu ainda era do curso de Direito e ainda lá na universidade, sem entender muito bem a vida, mas quando saiu, estreitou essa relação. E eu quero aqui, diante das câmeras, diante dos meus amigos, agradecer por tudo que o senhor tem sido e tem representado na minha vida. Muito obrigado. Grande abraço. Agora fale diante das câmeras o quanto que você é ruim de bola também, né? Aí o senhor falou a verdade. Rapaz, deixa eu mudar esse tema aqui que tá aí. Aqui a gente tem que dizer, tem um racha, galera, tem um racha. Que Esse podcast estava indo muito pro lado da emoção. Vamos falar de como você é ruim de bola, rapaz. Tem um racha que esse homem não quer voltar, mas o racha. A gente tem que voltar com aquele racha. Mas também o jogador, né? Não contribuiu, não foi? Tem que fazer parte do racha também. Tá certo, nós vamos reorganizar o racha, né? Vai deixar o racha dos amigos. Racha dos amigos, um racha muito top, muito bom. Mas a equipe de peso vai? Não. Da equipe de peso, só um. Só um frequentava. Abraço, Nazário. O Nazário Júnior, né? Nazário Júnior. Queremos você aqui, viu? Queremos você aqui. Se aproximando para o final do episódio, tudo que é bom. Já tá acabando? Né? Já tá acabando. Tudo que é bom dura pouco, mas a gente quer ouvir algumas coisas ainda para finalizarmos. Mas antes de ouvirmos, eu quero dizer para você que está nos ouvindo aí, se inscreva no nosso canal no YouTube, assista, comente, compartilhe, deixe o seu joinha. Nós precisamos muito da sua ajuda. É uma forma de você incentivar para que esses episódios continuem e que o DDI Podcast vá muito além, né, Felipe? É isso mesmo. Você que quer contribuir com a gente, ser nosso patrocinador, ser nosso telespectador, compartilhe com seu amigo, com seu vizinho, com seus parentes, até que faça a gente nos ajudarmos um ao outro, pois nós estamos pensando cada vez mais em contribuirmos com a sua vida, com experiências de vidas, como o André Chalub está contando a história dele, um pouco da história dele, para inspirar você
a também ter sucesso na vida. E o interessante é que após os episódios, as pessoas sempre nos procuram, quando nos encontram, diz, gostei, foi bacana, rapaz, eu não sabia a história daquela pessoa. Isso é muito importante. E para a gente continuar mantendo esse projeto, a gente precisa da sua ajuda. Deixa um joinha, deixa o seu like lá, comenta, compartilha. Isso é muito importante. Em todas as plataformas digitais, DDI Podcast. Doutor André, está aproximando para o final. Uma cidade. Arapiraca. Arapiraca. Uma peça de roupa. Short. Short? Por que short? À vontade. Não achou que eu fosse falar gravata, né? Achei que blazer. Mas ela é comentarista. Pegou a paz à vontade. Um nome. Lá na peça de roupa eu poderia colocar a camisa do Asa, do Atlético, mas fica o short. Um nome. Mãe. Um time. Asa. Asa. Eu brinco com o pessoal de que eu sou atleticano, lá em Minas Gerais, mas hoje, entre um título brasileiro da Libertadores do Atlético, né, e a conquista de um título alagoano, por exemplo, pelo Asa, o Atlético não faz nem cócegas. Asa. Uma música. Ai. O senhor cantou? Não. Aí também não. É um homem multifacetado, né? É uma música. Difícil. Essa eu vou pular. Vai pular. Nenhuma música que lembra assim. Na terra dos marechais. Essa não esquece, não. Um clube esportivo Cid Chaca, né? Um livro. Eu li um livro que me marcou muito, que foi Por que Construir Brasília, de Juscelino Kubitschek, né? Um idealizador, construiu parte de Belo Horizonte, toda a área da Lagoa da Pampulha, né? E ali mostra a força de uma ideia e a capacidade que o brasileiro tem de poder colocar essa ideia em prática, né? Brasília foi criada do nada, né? Se transformou na capital da República. Então, aquele livro me marcou. Um autor. Aí eu tenho que ir para a área jurídica, um autor que eu gostava muito, né? Hoje, atuando na defensoria, não é tanto a minha área, mas um autor chamado Miguel Reale. O livro dele, Lições Preliminares de Direito, foi livro de cabeceira durante muito tempo. E, mais especificamente nessa área de atuação criminal, em que acabei atuando muito tempo, tem o livro do professor Rosmar Amorim, juiz federal, professor aqui no SESMAC, é também um livro de cabeceira. Dr. Rosmar vai estar com a gente também. Forte abraço para o Dr. Rosmar. Professor, me diga uma coisa. Considerações finais. Fique à vontade. Agradecer, né? Agradecer pelo convite, pelo bate-papo, né? Pela oportunidade de estar aqui no programa. O Josenildo me colocou um medo, né? Disse, olha, lá eles colocam água mineral batizada com gás para a pessoa abrir e se molhar. Senhor Josa, não é bem assim. Mas, enfim, agradecer, Flodiz, agradecer pelo momento, a oportunidade de bater papo contigo, de conhecer o Felipe, né? Enfim, torcer para que dias melhores venham aí pela frente. Bacana. Me tira uma dúvida. O senhor já fez curso de psicologia? Não. Oratória? Também não. Bacana. Então é a labuta do dia a dia que vai... Até os 23 para 24 anos eu não conseguia nem falar em público. Nunca apresentei nenhum trabalho em sala de aula. Sério? Tive que aprender, eu tinha que trabalhar, a defensoria exigia falar, precisava me manifestar. Aprendeu na vida. O senhor se considera tímido? Já fui mais. Hoje já alisei a cara. A vida evoluiu. E é a melhor faculdade que tem, a vida. Isso. Me tira uma dúvida. Que estratégia é aquela do senhor escrever de cabeça para baixo, hein?
Ele não achava que eu ia fazer essa pergunta. Ai, Como é que o senhor consegue? Porque eu já tentei, irmão, mas não. Não, esse vai ser o primeiro. Eu nunca vi, não. Não? Nunca vi. Não. Um dia você foi no atendimento com ele. um dos benefícios de quem tem uma caligrafia feia, minha caligrafia é feia, eu sei disso. Escrever de cabeça para baixo ou do lado certo vai dar na mesma. Então. Aí, assim, aí só um detalhe sobre isso, eu sei que a gente está caminhando para o fim, mas uma das formas de fazer as pessoas entenderem as explicações lá na defensoria é sair do campo só de uma ideia e materializar aquilo. Então, eu gosto muito de atendê-las escrevendo algumas palavras para que elas fixem aquela palavra no raciocínio que eu imagino que seja importante para aquele momento. Enfim, aí comecei e de vez em quando sai uma palavra de cabeça para baixo. A letra mais difícil de fazer de cabeça para baixo é o Z. De vez em quando sai errado. Isso é muito importante, porque palavra se perde ao vento, mas a escrita não. Ela fica guardada. O interessante é que é notório que o senhor sempre procura ser bastante enfático nas perguntas e nas respostas. Em que isso ajuda? Às vezes atrapalha, viu, Flaudizo? Às vezes atrapalha. Parte do trabalho da defensoria é compreender a dificuldade que o outro tá vivendo. E algumas pessoas ainda não estão prontas para enfrentar aquele problema. Elas ainda precisam de um momento de desabafo, de alguém que a acolha emocionalmente, enfim. Mas eu tento, ao estar atendendo, fazer a pessoa focar no problema dela e não desviar o foco. Então, é muito comum a pessoa estar com um problema ali pontual, mas ela não consegue identificar que é aquele problema. Então, ela puxa um fio muito mais extenso e vai aumentando aquele sofrimento, aquela angústia. Então, eu tento fazê-la focar. Eu sempre, durante o atendimento, eu uso uma pergunta assim: mas qual é o problema de hoje? Né? Para que ela possa, então, focar naquele problema e tentar a solução daquilo ali. E aí eu costumo dizer para as pessoas lá na defensoria o seguinte: só tem um tipo de processo que termina com felicidade, que é o processo de adoção. Né? É o surgimento ali de uma nova família. Mas, mesmo assim, é um tipo de processo que começa com a tragédia, que é o fato de um pai e uma mãe não cuidar do seu filho. Todos os outros processos, a cobrança de uma dívida, um divórcio, a concessão de uma medida protetiva para quem estava em violência doméstica, a liberdade de quem estava preso, eu acho que isso não traz a felicidade. Isso traz um sossego, traz um alívio, e a partir daquele problema a menos que a pessoa vai ter, ela vai construir ou reconstruir a vida dela e buscar a felicidade dela. Então, eu digo para as pessoas: olha, aqui, nem na defensoria, nem nos processos, nós vamos conseguir te dar felicidade. Eu consigo defender o seu direito, para o seu direito resguardado, você ter sossego, ter alívio e aí dar os seus próximos passos de vida. O senhor atua só na área penal ou na conciliação de casais? Também. Também. Bacana. Felipe, faz as suas considerações finais. Quero agradecer a todos os telespectadores que estão nos assistindo. Continue dando aquela curtida, se inscrevendo no canal, comentando com a gente, para que a gente possa inspirar cada vez mais a sua vida. Quero agradecer ao André Chalub, essa pessoa fenomenal aqui na cidade. Dizer que estarei na torcida pelo Asa, com fé em Deus vamos ganhar esse ano. Amém. E que escuto muito seus comentários, né? Comentarista que dispensa comentários. Né? Então, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. Meu amigo Flaudizo, quero agradecer por nossa parceria. E que 2024 ainda vai ter mais e mais e mais. Deus abençoe. Muito obrigado você que está nos assistindo. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Jean. Valeu, pessoal. Valeu!